Olá, boa tarde a todos. A paz do Senhor Jesus esteja com todos nós, amém? Que o Senhor venha estar na nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. O sangue de Jesus nos cubra desde o alto da cabeça até a planta dos nossos pés, para que nós venha ser guardado, protegido, livrado de todo o mal. O Senhor me traz mais uma vez, né? Aqui estou, que eu venha diminuir e o Senhor venha crescer. E que Ele cresça e diminua eu, para que a palavra que saia da minha boca não venha ser minha, mas venha ser do Senhor. Porque é Ele que nos capacita cada dia. Porque às vezes vocês acham, e até a Aramassuia, né? É que quando ela bassui, nós achamos que é loucura, né? Muitas vezes, quando o Senhor me dá a palavra dele e as revelações pelo sonho, e tem várias versões às vezes, e um único sonho, vocês não fazem ideia o que o Senhor é capaz de revelar. Através de um sonho, o Senhor coloca pessoas que eu nunca vi na vida. É o que eu falo, que às vezes vocês acham que fica aí querendo se aparecer, né? Tem pessoas que pensam assim, não, se eu pudesse eu não aparecia, né? Eu virava uma avestruz, enfiava a cabeça dentro da terra e ficava ali escondidinha. Mas aqui eu estou para fazer a vontade do Senhor. Por quê? Porque eu fui escolhida pelo Senhor. Não foi eu que escolhi a servir ao Senhor. É que eu sempre deixo bem claro, Arabaxuia, mãe, que quando eu buscava o Senhor, eu estava buscando o Senhor para resolver meus problemas, as minhas dificuldades, todas as diversidades que eu estava passando naquele momento. Eu jamais imaginaria que um dia eu poderia estar aqui falando do Senhor Jesus para vocês. Porque, na verdade, eu busquei para mim. Eu queria resolver, ter solução aos meus problemas, né? Eu não queria ter uma adversidade tão grande como eu tenho tido. Não, eu queria resolver os meus problemas, que era o que eu tinha em mente, buscando o Senhor, resolvendo todos, colocando todos nos lugares, fazendo a justiça que eu queria do Senhor, mas não foi bem assim. Foi aí que o Senhor me escolheu, porque eu fui passando por provações, que Ele me colocava dentro delas, e eu ia vencendo cada uma, né, nas adversidades, aonde que eu estou hoje aqui, falando para vocês das experiências que eu tive, né, de vida, né, de tudo que eu passei nessa longa, né, jornada que é chamada vida, e em todas as minhas dificuldades, de todos os meus pecados e todas as falhas, em tudo. Porque como que o Senhor vai escolher uma pessoa que ela é santa para pregar? Como que o Senhor vai escolher alguém que não conhece as dores que os outros passam, as rejeições, né? Porque, primeiramente, aqui, quando eu entro nessas lives, é para falar com os pecadores, com pessoas que, como eu, o Senhor ama, né? Da mesma maneira, como Ele me amou, Ele ama os pecadores, mas Ele não aceita os pecados. Me perdoa porque eu ainda não tô bem, 100%, tá? Então, o que acontece? Eu tenho que falar com vocês, para quê? Para que vocês venham entregar a vida de vocês para o Senhor Jesus e para que Ele faça em vocês a obra que Ele está fazendo na minha. A obra que o Senhor está fazendo na minha vida não está completa. Os desafios, as lutas, adversidades ainda existem. Só que hoje eu tenho o quê? Autoridade. Autoridade no nome de Jesus para repreender. Porque nós não lutamos contra a carne e o sangue. Não. Nós lutamos contra as áspides,
as áspides espirituais, contra as potestades espirituais, aonde elas se entram nas nossas brechas, porque é em brecha que nós damos as legalidades, tudo nos nossos prazeres momentâneos da nossa carne, é onde que elas entram, porque nós não conhecemos a verdade. Nós nunca tivemos um ensinamento tão profundo de ser pecador. Nós simplesmente sabia que nós era mal falados, julgados, né? Porque é assim que o mundo funciona, né? Se você anda direito, você é julgado. Se você anda errado, você é julgado. Então você nunca é perfeito para ninguém. Mas você tem que ser perfeito para o Senhor. Gente, me desculpa. Nós não temos que ser perfeito para ninguém. Nós devemos nos aperfeiçoar para agradar o Senhor. Porque os homens nós nunca vamos agradar. Porque eles sempre vão colocar as nossas falhas, sempre vai falar os nomes que eu não vou dizer aqui na live, né? Porque é o nome que toda mulher toma, que todo homem toma. Então, nós sempre vamos. Eu vou falar assim, ó, uma palavra simples. Essa eu posso até falar. Você não presta. Você não vale nada. Você não serve para nada. Essas são as frases proferidas pela boca de todos. Sempre querem nos colocar como se nós não servisse para nada. Que nós somos, como se diz, não presta, não vale nada, mas não vai dar em nada. Essas são as frases da nossa destruição. Essas são as frases que coloca todas as pessoas para baixo, onde o inferno consegue abater tanto a nossa alma que nos coloca em depressão, nos coloca em situação à mercê de um sistema onde nós somos todos os dias colocados. Sabe qual é? A medicação. A medicação, porque nós sentimos dores, porque nós sentimos, o nosso corpo fica tão atacado, enfermo. É onde começa as legalidades das enfermidades, pela nossa própria boca, né? Que nós acabamos sentindo mal, porque, olha, a inveja, ela dá dor de cabeça, a inveja dá dor nos olhos, a inveja dá dor no corpo, a inveja tenta nos paralisar, nos colocar em cama. Muitas pessoas, às vezes elas são invejadas, elas estão com dor para todo lado e elas não sabem por quê. Porque elas estão sendo invejadas, só que aonde que nós vamos procurar? Qual é o remédio que nós procuramos para nossas dores? É nos medicamentos. Porque nós achamos que nós vamos nos livrar, mas quem vai nos livrar da inveja é só Jesus. Pelo sangue do Cordeiro. É Ele que quebra toda maldição. É Ele que repreende todos os olhos invejosos. É Ele que faz com que nós continuemos a andar, prosseguir, aprender e renunciando ainda tantas coisas na nossa vida, que é como vocês dizem no mundo, né? O mundo diz os flashbacks. Acho que é isso mesmo, né? Os flashbacks da vida. Então, fazendo um flashback da vida, olhando tudo que é bom e tudo que é ruim. Aonde entra as destruição, aonde começa as legalidades, aonde nós entramos numa destruição total. Muitas pessoas não sobrevivem por causa disso. São as festas do mundo. As festeiras, né? Porque festa não seria um momento de alegria? Eu creio que sim. Festa teria que ser um momento de alegria, mas no meio da alegria há sempre a adversidade. Há pessoas que têm
algum desafeto, alguma, sabe, algo que não agrada outras pessoas, porque às vezes essas pessoas elas têm uma luz, elas têm luz, só que as trevas sabem que lá na frente elas podem, essa luz pode exterminar a treva, as trevas, né? Então o que que acontece? É onde você chega e acaba tendo discussões, acaba tendo briga, você fala assim, mas eu não fiz nada, o que que tá acontecendo? Por que que essa pessoa tá me perseguindo? Por que que essa pessoa tá vindo para cima de mim? Porque eu não fiz nada. Claro, a tua luz incomoda as trevas. Aí, aquele que tá nas trevas é levantado para poder te parar, fazer com que você seja paralisado ou até exterminado. Por isso que nós devemos saber aonde nós entramos, porque é em todos os lugares a diversidade está. É em qualquer lugar nós encontramos inimigos que não são pessoas que seriam nossos inimigos, né? Mas são pessoas que elas são usadas pelas trevas para tentar apagar a luz daqueles que traz luz no meio da escuridão. Aqueles que podem tirar e dissipar toda a escuridão. Por isso que Jesus foi para a cruz. Tentaram apagá-lo, tentaram exterminá-lo, mas para o homem que não entende, seria fácil colocar ele lá na cruz. Mas, naquele momento, as trevas sabiam que elas estariam sendo aniquiladas na cruz do Calvário. Porque quando coloca, é que Jesus é sepultado, aí Jesus, ele ressuscita dos mortos e ele tem domínio sobre a Arabassurialamanai, sobre o inferno, Arabashuiamai, sobre a morte, Arabassurialamanai, sobre toda a perseguição humana. Jesus, ele tem poder para dissipar todo o mal em todas as regiões celestiais. Ele dissipa o mal para poder ser glorificado, para que o nome dele seja exaltado. Ah, mas eu não entendo muito isso. Não querer entender o que nós nunca vamos compreender. Para poder compreender, tem que ter comprometimento com o reino. Tendo comprometimento com o reino, existirá momentos que você vai estar mais perdido do que cego no meio do tiroteio. Porque nesse momento você não compreende nada. Você só sabe que você tem que ir, você está sendo posicionado, como se alguém te empurrasse. Vai, 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 vai. E você querendo parar. Não. Vamos, andando, marchando. Assim é o Senhor na nossa vida. Você não tem força, não. Mas a força vem do alto. Nós apenas somos um pequeno instrumento na mão do Senhor. E não adianta querer entender, porque ninguém entende. Eu não consigo compreender. Tem muitas coisas que eu estou tentando buscar. Senhor, eu não consigo entender. Me dá resposta. Eu preciso compreender. Por que isso está acontecendo? Por que aquilo está acontecendo? Por que o Senhor me revela isso? Por que o Senhor me revela aquilo? Só que aí é que está. Não é para mim entender. É para mim obedecer. É o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor quer de você, que nós sejamos obedientes à voz dele. Quando estava, um pouco antes de eu começar a live, tá trovejando muito, que o trovão tá dando e tá até tremendo a terra, né? Aí, não é que eu tenho medo do trovão, é como, para mim, o trovão é como se fosse o som da voz de Deus.
é um poderio, é algo que dá temor, dá medo. Por quê? Porque quem conhece o Senhor sabe o poder que Ele tem. Conhece que com Ele não se brinca, que com Ele nós nunca podemos brincar, porque Ele é poderoso para fazer alguém se levantar, né? Ele levanta como Ele abate. O Senhor tem os dois trabalhos. Ele levanta e Ele abate. Eu não consigo compreender muitas coisas. Eu passo, sim, pelo Espírito. Mas se vocês perguntar para mim, mas você entende tudo isso? Nem sempre. Aquele que fala a verdade, ele fala o que o Espírito entrega. Não que ele tenha consciência de tudo que o Senhor vai fazer. É simplesmente uma boca usada pelo Espírito do Senhor para entregar o que tem que entregar. É como o terremoto. O terremoto, o Senhor me revelou já faz o ano passado, no começo desse ano, que haverá um terremoto, né? Me dói. Dói, né? Porque nós não sabemos onde vai ser esse terremoto. Eu lembro que eu estava no meio de uma avenida. O dia que o Senhor me deu a visão, não foi o sonho, foi visão. Eu estava no meio de uma avenida, como a Avenida Paulista. Talvez o Senhor me usou aquele local para mostrar a dimensão que seria, porque era uma avenida muito larga, era duas extensão muito larga e com prédios. Então, eu lembro dessa visão que o Senhor me deu e eu via a terra rachando e se abrindo. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque eu tenho que lembrar vocês das vezes que o Senhor me usa e me dá revelações. Eu tenho que entregar, por mais que eu veja que Ele está entregando na boca de outras pessoas. Eu sei que Ele me mostrou em visão. Foi a mesma coisa. O Senhor, Ele sabe com quem Ele fala. Ele sabe o que Ele diz. Eu não sei nada. Ora baixuianai. Ara cabassurialamanai. Maia alamassuia. Mas o Senhor sabe. E Ele está avisando. Não falte prudência em oração, em busca. Porque tudo que o Senhor revela antes de acontecer, não é para sentar e esperar acontecer. É para dobrar o joelho, orar e pedir o livramento. Não é para ficar, mas o Senhor tá, eu não sei. Não importa onde vai ser. O que nós devemos pedir ao Senhor. Eu não quero dizer o que é como se diz. Eu não posso. Mas se o Senhor me mostra, eu vou ter que dizer. Eu não quero que se for o Senhor me revelando que não seja pela vida de outra pessoa, eu quero que o Espírito do Senhor me revela. Se realmente é essa magnitude desse terremoto. A magnitude desse terremoto. Porque eu vejo dois números. Eu vejo 1.8, eu vejo 6.8, Arabaxurialamanai. E também haverá lugar que vai ser 7.5. No Brasil. Ah, mas você é doida de dizer? Eu vou fazer o que eu tenho que entregar? E aí? O Senhor já entregou a palavra semana passada, né?
que a terra vai se abrir. Ou vocês esqueceram da live de sexta? Não esqueceram não, né? Então guarda a palavra. Começa a buscar Narabaxuyanai. Começa a buscar. Começa a orar. Começa a clamar. Começa a pedir ao Senhor para que guarde, para que proteja, para que livre. Carabaxúria Lamanai. Eu não sei onde é esse terremoto. Só tem ideia. Mas que o Senhor vai tocar em vários lugares. Num lugar vai ser 6,8. No outro, 7,5. O abalo vai ser maior. Nós estamos preparados para isso no Brasil? Arabaxúria, Alamanai. Arai, que me calabaçúria. Para de fazer planos para o final do ano, gente. Para de fazer planos para o final do ano. É tempo de oração. É tempo de buscar o Senhor enquanto há tempo. Livramento. Livramento. Não é tempo de ficar se preocupando com troca de presente e nem com ceia. Imaginou vocês tudo lá com a mesa, toda arrumadinha, bonitinha, dá um terremoto e todos são engolidos. Não tem como eu deixar de dizer isso aqui, gente. Tava nem Arabaxúria Lamanai. Eu vou entregar, Senhor. Eu vou entregar. Muitos se querem Alabaxúria Lamanai. Querem despertamento. Mas estão fazendo os planos. Planos que vão frustrar vocês mesmos. O tempo é de marchar na presença do Senhor. O tempo é buscar no Senhor. Não façam planos. Ai, mas sempre foi assim. Foi. Então, né? Tô com 52 anos. Eu sempre vi uma enchente por falta de lugares baixos, né? Onde os rios são rasos, aí vem uma enchente, vem o barranco desbarranca por causa de excesso de chuva, porque ali mexeram na vegetação, ali foram tirando. Existem várias coisas, mas que o homem colocou a mão. Não é verdade? Agora, a terra tremer, não é normal, não. Pelo menos aqui no Brasil. Mas já tem acontecido em outros lugares, né? Até tem acontecido umas coisinhas assim que eu tô meio suspeitando, sabe? De leve. Algo leve. Eu não tô aqui para deixar vocês apavorados. Eu estou aqui para pedir a vocês, orem, vigiem, porque o Senhor avisa tudo antes, gente. Não sejam desobedientes, não sejam. Obedeça ao Senhor enquanto há tempo. Arabaxúria Lamanai. É como Larabaçuyanai, Carabaxuyanai. Lá vem o Trump com o seu tanque de guerra. Prepare-se. Arabaçúria Lamanai, o Trump está armando. Ele está preparando Arabaçúria Lamanai, o seu tanque de guerra. Arabaçúria Lamanai, que ele vai vir com tudo para cima de Brasília.
Rakai que no Yanai. É só eu ver ele com o tanque. Eu vejo o tanque e ele em cima. Arabassuri Lamanai. Sempre eu vejo a visão que o Senhor dê. Arabassuri Lamanai. Quando ele vai mandar um decreto, ele vai mandar, espere, que o Arabassuri Lamanai, que o Trump, Arabassuri Lamanai, está vindo com a munição para defender o Brasil. Arabassuri Lamanai. Que me caramachuyanai. Rai que me calabassuri Lamanai. Namanai. O rei calabassuri. Eu vejo até o míssil sendo colocado. Harabassuri Lamanai. Harabashuya Lamanai. Eu vejo até a Labassuri Lamanai. Eu vejo um tanque. Eu vejo a Arabassuri Lamanai. O Trump. E eu vejo o míssil. Ori Karabashuri Lamanai. Toda vez que o Senhor me dá a visão, é Ele enviando um decreto para Brasília. Arabashuri Lamanai. O rei Calabassuya Lai. Ranamassuri Lamanai. O Senhor está avisando. Arabassuri Lamanai. Arabashuri Lamanai. Karabassuri Lamanai. Ele ergue o homem do outro lado do mundo para Arabassuri Lamanai, para defender a nação brasileira. Arabassuri Lamanai. Re Calabassuria, Remi Caramassuria Lamanai, Arabassuria Lamanai, tem muitos remanescentes nessa terra do Senhor. Arabassuria Lamanai, há muitos adoradores. Arabassuria Lamanai, Arabassuria Lamanai, Carabassuria Lamanai. O Senhor ouve todas as orações. Arabassuria Lamanai, todos os clamores. Arabassuria Lamanai, Arabassuria Lamanai, o Senhor está enviando resposta. Arabassuria Lamanai, Arabassuria Lamanai, mas não se apeguem ao homem. Arabassuria Lamanai, Orei Calabassuria Lamanai, não idolatre o homem, mas sim ao Senhor. Adoração, Arabassuria Lamanai, somente ao Senhor. Arabassuria Lamanai, que é o Senhor que está no controle de toda, Arabassuria Lamanai, de toda essa peleja. Arabassuria Lamanai é o Senhor dos exércitos. Arabassuria Lamanai, que levanta, Arabassuria Lamanai, Orica Arabassuria Lamanai, o outro continente. Arabassuria Lamanai, para defender. Arabassuria Lamanai, a nossa nação brasileira. Ore Calabassuria Nai, Kimi Carabassuria Nai. Ere Galabai, Kimi Calabassuria Lamanai. Ere Arabassuria Lamanai. Arabassuria Lamanai, se achegam cada vez mais ao Senhor. Feche as portas. Arabassuria Lamanai. Ore Calabassuria Lamanai. Para que Arabassuria Lamanai, para que todo livramento chegue o mais breve possível. Oh, Golabassuria Lamanai, ouvem, assim diz o Senhor. Arabassuria Lamanai, Orei Calabassuia Nai, que mi Karanai, Korumani, mi Karabassuria Lamanai, Orei Calabassuria Lanai, que mi Karabassuria Lamanai, Arabassuria Lamanai. Arabassuria Nai, mi Karanai. Arabai que mi Karabassuria Lamanai. Orai que mi Calabassuria Lamanai. Orei Galabassuria Lamanai. Arabassuia Nai. Porque não ouvem, porque que não obedecem. Assim diz o Senhor. Porque continuam na desobediência. Arabassuria Lamanai. Arabassuria Lamanai, porque buscam Arabassuria Lamanai na presença do Senhor, e Arabassuria Lamanai busca no mundo, entregam-se ao Senhor, entregam-se ao Senhor. Arabassuria Lamanai, para que vocês vejam a glória dele. Arabassuia Nai, para que ele, Arabassuria Lamanai, resplandeça a sua glória sobre toda essa terra. Arabassuria Lamanai, Arabassuria Lamanai, gente chorando. Arabassuria Lamanai, quantas mortes. Arabassuria Lamanai, Arabassuia Nai, que me Arabassuria Lamanai, quantas mortes precisam
profetizará, Arabassuri Alamanai, para que vocês se dobrem. Quantas mortes ainda, Arabassuri Alamanai, poderão, Arabassuri Alamanai, trazer o livramento, Arabassuri Alamanai, mas o Senhor vai tocar, Arabassuri Alamanai, em todos os desobedientes, Arabassuri Anai, todos os desobedientes, Arabassuri Alamanai, Oricalabassuri Alamanai, Arabassuri Alamanai, Imianai, Kamassuri Alamanai, Oregalabassuri Alamanai, Orai que me calabassúria. A maioria é jovens, é jovens, é jovens. O carabaxúria é jovens, é pessoas jovens. Rabassúria Lamanai, a maior idade, eu vejo 40 anos. Urki calabassuia nai. Arabassúria Lamanai, para despertamento. Arabassúria Lamanai, para despertamento. Arabassúria Lamanai, para que acordem. Arabassúria Lamanai. Arabassúria Lamanai, vão correr de um lado para o outro. Arabaxuianai, e vão correr e não vão achar socorro. Arabassúria Lamanai, Arabassúria Lamanai. E Arabaxuianai, Arabassúria Lamanai, as enfermarias, Arabassúria Lamanai. Arabassúria Lamanai, lotadas, Arabassúria Lamanai, Caramassúria Lamanai, enfermarias, muito lotada, ai, Kamassui, Aracamai, Kumi, Caramassui, ai, Arabassúria Lamanai, o desespero vai tomar conta, Arabassúria Lamanai. O desespero, gritos e gritos, arai que me calassúria, nai, e carabassuinai que me hanai, orai que me calabassúria, lamanai, camassúria. É gritos, é gritos, é grito, é súplica, eu vejo, aramai. Arabassúria Lamanai, Akamassúria Nai, e Carabaxuia Nai, são em lugares, Arabassúria Lamanai, cidades grandes, em cidade do litoral, Arabassúria Lamanai, Arabassúia Nai, na virada do ano, Arabassui, Aracamassúria Lamanai. Eriquiaro que me calabassúria lamanai, gritos, 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 arabassura, ai que me calabassúria, arabassúria lamanai, arabassúria lamanai, vai ser em todos os lados, arabassúria lamanai, regiões litorâneas, arabassúria lamanai, que arabassúria lamanai. Vai ser na virada do ano, Aramassuia, mãe. Ai, manai que miaro. Eu vejo as macas, pessoas jogadas no chão, chorando. Aramassuia, nai, que me caramassuia, nai. Aramassuia, lamanana, lamananai, que me caramassui. Amina manai. Arabassúria lamanai. E que me calabassúria. Só que o
Senhor não revela o que vai acontecer. Eu só vejo os prontos, socorro, tudo lotado, os corredores lotados, pessoas nas macas e pessoas ajoelhadas no chão, gritando. Eu não sei o que vai vir, gente. Antes vocês obedecer ao Senhor e perder um final do ano do que vocês perder a vida. É muito triste ter uma visão dessa. E eu consigo ver, sabe? A única coisa que além a minha visão é dentro dos prontos-socorro. E eu vejo a parte alta em volta, sabe? Eu não sei, eu não estou conseguindo compreender essa visão que eu vejo os montes altos, tipo, quando você olha para o lado de uma serra, vocês não vê aquele monte alto, cheio de mato, né, que é árvore, e eu vejo um monte alto. Eu consigo ver, apenas eu vejo esse monte alto. Não sei o que está por trás desse monte alto, porque eu não vejo cidade, eu só vejo esse local, que ele é alto, e ele só tem uma vegetação muito expandida, porque é totalmente, só vejo esse local. Eu vejo um cume, um lugar alto, cheio de vegetação. Não sei aonde fica, porque o Senhor eu não estou conseguindo compreender, mas só estou tendo essa visão de ver esse local. Depois desse pronto-socorro lotado, né? E eu vejo, e é em volta. Agora o Senhor está me abrindo mais a minha visão, que volta, sabe? Aquelas praias que tem uma vegetação bem grande, né? Que você olha o mar embaixo é o mar, né? Porque eu tô conseguindo ver, eu tô conseguindo agora ter a visão mais ampla. Aí tem aquelas partes em volta, tudo vegetação, né? Mas é um mar em volta. Então tem aquelas pequenas ilhas em volta, o resto é tudo vegetação. Em volta. E eu vejo o alto. Eu consigo ver aquelas partes, né, que tem até casas no meio da vegetação. Piruíbe, eu não sei nem onde fica. Eu não conheço esse local. Eu já ouvi falar o nome, Piruíbe. Piruíbe, aonde fica eu não sei. Não sei que estado que fica essa serra de Piruíbe aí, que o Senhor está falando, Piruíbe. Eu sei que é estado de São Paulo, né? Mas eu não faço nem ideia onde fica. Então, aí é o lugar que que o Senhor está dando para esse lugar dessa vegetação, que embaixo tem o mar, é Piruíbe. Então eu não sei o que vai, porque eu só vejo isso. Piruíbe. O que vai acontecer eu não sei. Que Arabassuyanai, que Mikarabashuyanai. Arabassurialamanai, Arabashuyanai. Ele que Mahanai, Corumiciar como Calabassuyanai. Ei, Karabashurialamanai. Ah, Massurialamanai, Kamashurialamanai. Orei Kalabasurialamanai. Arka Massuria, Anai, Kimikanai. Arai Kosuka Lamashuyanai.
nunca masuyanai, urekala masuyanai, nukaya namasui. Arahamahano yerabai, krimikala masuyanai, rabashuyanai. Inkarabasuyanai. Elevação do mar. Elevação do mar é nesse local. Vai ser uma elevação do mar. O Senhor diz, filha, para mim, elevação do mar. Então eu estou entregando aqui hoje. Eu nem disse a data, né? Mas eu vou colocar. E vocês guardem as palavras ditas nessa live. Não entra em temor, mas entra em oração. E sejam prudentes em tudo. O tempo é tempo de vigiar. Aqueles que não vigiar se perdem. Eu não alamassuri lamanai, eu tô arabassuyanai. Ei, carabashuyanai. Nordeste também. O Nordeste vai ser tocado, Arabassuri Lamanai. Arabassuri Lamanai, eu vejo uma nuvem negra bem em cima do Nordeste, uma nuvem muito escura. É o que eu tô vendo. Uma nuvem, sabe aquelas nuvens negras? É uma nuvem negra sobre o Nordeste. Eu vejo a nuvem, eu só vejo a nuvem, assim, ó, toda escura sobre o Nordeste. Arabassuyanai, Arabassurialamanai, Carabashuyanai. O Nordeste vai ser tocado, Arabassurialamanai, Arabassurialamanai, com a mão do Senhor, caíra do Senhor, Arabashuyanai. Arabassurialamanai, Carabassuyanai. O Nordeste vai ser tocado. Arabassurialamanai. E Arabassurialamanai, gente, Arabassurialamanai. Oh, Carabassurialamanai, Arabassurialamanai, Arabassurialamanai. E Carabasurialamanai. Tá fazendo assim, ó. O vento. O vento, eu tô vendo um tornado. Se é tornado, se é ciclone, eu só sei que o Senhor me fez ver primeiro uma nuvem extensa, escura, e agora eu vejo um funil, né, de nuvens descendo, fazendo assim, ó, no Nordeste. Arabasshuyanai. Arabassurialamanai, Carabassurialamanai, Argabashuyanai, assim diz o Senhor, Arabassurialamanai, Ei Carabashuyanai, Ramanai, Camassurialamanai, Arabassurialamanai, Santa Catarina, Arabassurialamanai, Aragarabashuyanai, ainda não foi o dia, mas vai chegar, Arabassuyanai. Ore calabashuyanai, ere calabasurialamanai, ori carabashurialamanai, norte, sul, leste, oeste, arabassurialamanai, sentirá a ira do Senhor, argabassurialamanai, ere galabassurialamanai, e não adianta ficarem alabassurialamanai, jogando a culpa nos meus vasos, alabassurialamanai. Assim diz o Senhor, não adianta dizer que boca de maldição é essa, arabassurialamanai. A boca é a ira do Senhor que está sobre a terra, sobre todos os viventes, arabassurialamanai, que não querem se corrigir nem
nem correção do Senhor, quer continuar nos mesmos caminhos, Arabassuri Alamanai, dos Arabassuri Alamanai, Arabassuri Alamanai, a injustiça, achando que é justiça, Arabarashuri Alamanai, a justiça vem do Senhor, não vem dos homens, Arabassuri Alamanai, Alabassuri Alamanai, a palavra do Senhor diz: todos os joelhos se dobrarão perante mim. Arabashuri alamanai, Arabassuri alamanai, Oreikalabashuri alamanai, Arabassuri alamanai, não Arabassuri alamanai, Arabassuri alamanai, Kikarabashuri alamanai, Arabassuri alamanai, não julguem. Alabassuri alamanai, não julgue os vasos. Arabassuri alamanai, ou Karabashuri alamanai. Arabassuri, os vasos são apenas uma boca para entregar o que está vindo, para que aquele que tem ouvido ouça, aquele que consegue ouvir ouça e caia na obediência, Arabassuri alamanai. Transforme as suas vidas, Arabassuri alamanai, para que sejam santificados e transformados. Arabassuri alamanai, Arabassuri anai, kimika arabashui. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Assim diz o Senhor, que enquanto riam, estão rindo das profecias, enquanto estão rindo do que o Senhor entrega, o Senhor estará rindo de cada um de vós. Assim diz o Senhor dos exércitos, o grande eu sou, o que sou. Assim diz ele, para todos aqueles que vão ouvir e que têm ouvido, ouça, que o Senhor continua o mesmo, desde o princípio até o fim. Ele é ele, de geração em geração. Arabassuri alamanai, que a rebeldia daquele povo, Arabassuri alamanai, como foi no tempo de Moisés, é esse tempo, os rebeldes. Só que o Senhor entregou seu Filho amado, querido e precioso Jesus Cristo, para dar Arabassuri alamanai, cada um a oportunidade de se arrepender dos seus maus caminhos e entregar suas vidas ao Senhor. Mas muitos não querem, porque temem o quê? Arabassuri alamanai, qual é o temor da obediência? Arabassuri alamanai, quem gosta de um filho rebelde? Assim diz o Senhor. Quem são vós? Diz o Senhor, que gosta da rebeldia de vossos filhos. Assim sou eu com toda a terra. Arabassuri alamanai, meus filhos se rebelam contra mim, como os vossos filhos têm se rebelado contra ti. Da mesma maneira, Arabassuri alamanai, Arabassuri alamanai, a palavra não deixou de se cumprir. Que Arabassuri alamanai, que é filho matando o pai e pai matando o filho, não é? Todos estão vendo acontecer perante os vossos olhos, mas ninguém quer ouvir ou obedecer. Por quê? Porque Arabassuri anai, porque não tem temor ao Senhor. Não existe o temor ao Senhor. Temem aos homens, mas não tem temor ao Senhor. Porque quando Arabassuri alamanai, quando obedeceres ao Senhor, Arabassuri alamanai, verão totalmente toda a glória dele. Toda a glória. Toda a resplandecente glória do Senhor. E muitos não querem ouvir. Vê a rebelião dos vossos filhos, diz o Senhor. Seus filhos andam na rebeldia. Pais têm se agradado com os vossos filhos? Não. Quem que é um filho rebelde? Ninguém. Todos querem um filho obediente para que sejam abençoados, prósperos, que cada um cresça, construa sua própria família e seja abençoado sobre a terra. Mas não é assim que está acontecendo. Porque a palavra está se cumprindo. E muitos não querem aceitar. Muitos não querem ouvir a correção. Arabassuri alamanai,
Cada um de vós tem encontrado na palavra os acontecimentos. Muitos têm ouvido, mas não têm crido. Crê apenas, diz o Senhor. Porque o Senhor pode mudar toda a sentença de tudo que está acontecendo. Basta seres obediente ao Senhor. Quando Ele fala, obedeça. Muitas das vezes nós não entendemos o porquê que vem os vendavais, porquê que vem esses, sabe, quando o mar fica revolto dentro da nossa casa, tudo isso é a nossa desobediência. Todas as circunstâncias, tudo que acontece dentro dos nossos lares, nós que estamos na presença do Senhor, vemos, às vezes, tem vezes parece que nós não sabemos onde nós vamos parar, o que vai acontecer, nós só devemos pedir ao Senhor que Ele esteja conosco no nosso barco, né? Mas tem muita gente que duvida. Na palavra que o Senhor tinha me entregado, em Hebreus, o Senhor me entregou a palavra antes de eu iniciar a live. Vocês acham que eu chego aqui já querendo entregar profecias, já planejada, falando em línguas, enrolando? Olha, às vezes eu falo assim, eu não imagino, eu apenas inicio as lives, mas o Senhor me toma pelo Espírito e eu tenho que entregar para que vocês venham, despertar. Despertem. Vocês não têm nada a perder, só a ganhar. Porque todos nós, um dia, ou nós estamos na presença do Senhor, ou nós estamos fora da presença do Senhor, um dia nós vamos ter um acerto de conta com Deus. Um dia nós vamos ter, só que nós precisamos de um advogado. E qual é esse advogado? O Senhor Jesus. Porque só o Senhor Jesus pode nos justificar na presença do Pai. Somente Ele. Mais ninguém. O Senhor não pode. Só Jesus. Nós não temos como nos justificar. Às vezes alguém fala assim, nossa, mas essa daí se acha. Gente, eu não me acho nada. Eu me acho, o que eu estou vivendo é na obediência. É com medo de saber o tamanho do Deus que nós servimos. E vocês acham que eu passei, depois da Covid, a Covid, eu não fiquei mal. Eu não fiquei. Eu peguei, continuei fazendo todo o meu trabalho. Depois disso eu não peguei gripe, eu não ficava, a não ser quando tinha o cheiro de alergia, né? Porque eu sempre tive alergia, né? Rinite alérgica, dependendo. Mas eu passei um ano, assim, de 2023 e 2024, que eu não sabia o que era tomar remédio até esse ano de 2025. Por quê? Por causa da desobediência. Porque não adianta eu obedecer e outros desobedecer. A quem está pregando a disciplina, quem está entregando, quem é o vaso, sou eu. Se eu falo, ninguém ouve e não obedece, o preço não vai em cima deles. Não vai em cima de ninguém, vai vir em cima de mim. Porque sou eu que o Senhor está usando. Quer dizer, isso eu estou falando dentro da minha casa, no meio da minha família. Porque aonde que o Senhor me mostra, eu falo, Senhor, mas eu tenho te obedecido. Só que eu não tenho me posicionado como eu deveria. O posicionamento, quando você está dentro de uma lei, né, que você tem que colocar ali e você tem que estar o tempo todo na obediência mesmo, você tem que se levantar, que é como Davi se levantou para derrotar Golias. Ali,
ali Davi teve uma atitude que talvez o gigante que está na minha frente, eu não estou sendo como Davi, eu estou sendo como Saul, uma covarde. A verdade é essa. Porque às vezes nós nos posicionamos ou como Saul, ou como Davi. Se nós vamos para cima do gigante, o que vai acontecer? O gigante vai cair porque vai ser eu que vou derrubar? Não, é o Senhor. Só que se eu não me posiciono, eu me torno um Saul. E isso é contra o sistema. Isso é a legalidade que nós damos dentro do sistema. Que se o Senhor disse, eu curo, a cura vem de mim. Mas quanto mais nós deixamos a escravidão entrar, o Senhor deu e já me revelou que sobre medicamentos, que quanto mais nós tomamos, mais nós acabamos dando legalidade dentro do nosso corpo para outros tipos de enfermidades. Porque o medicamento, ele cura só que através dali vai dar uma baixa resistência, algo vai fazer e nós vamos ter que tomar outro tipo de medicamento. É como se diz, cadê a minha confiança no Senhor? Eu não estou tendo. Porque eu tenho depositado a minha confiança no remédio que eu estou tomando. E sabe como tudo isso iniciou? Eu vou dizer para vocês. Eu fui passar no pronto-socorro e não seria eu que ia passar no pronto-socorro, mas eu fui junto. Quando chegou lá, eu não sei se eu falei sobre uma água, né? E eu tinha pegado a água, até lavei, tinha um bichinho ali dentro e tal, e eu olhei aquela água e coloquei na minha cabeça, eu tô com bactéria. Eu não fiz exame. Não fiz exame algum. Eu simplesmente vi o bicho na água, falei, tô com bactéria. Aí fui acompanhar alguém no pronto-socorro. Chegou lá e eu falei assim, moça, eu posso passar no médico? Só que eu não trouxe o meu documento. Ela disse, tua data de nascimento? Sim. Aí nisso, a ideia, né, da internet, falei pra minha filha, por favor, manda pra mim o número do cartãozinho do SUS. Ela mandou pra mim e eu passei. E o que eu tomei? Um antibiótico. Falei pra médica o que estava acontecendo, mas eu não tinha falado pela segunda, eu tinha falado pela primeira que eu tinha passado com a pessoa. Porque eu achei que nós duas estávamos juntos. Não. Eu tomei um medicamento, um antibiótico, e através do antibiótico, me deu a minha imunidade desceu e eu acabei ficando com um resfriado, uma gripe. E aonde que vai mais medicamento? Tá entendendo qual que é a desobediência? Mas isso é normal. Sim, é normal. Mas quando eu estava obedecendo, eu não tinha nada disso. Certo? Porque aonde que está a minha responsabilidade espiritual? Aonde está o que eu prego para vocês? Aonde que está o que o Senhor mandou eu entregar? Então quer dizer, eu estou entregando de lábios ou eu vou viver o que o Senhor tem me mostrado? Ou eu vou viver o que o Senhor tem mandado eu entregar? Não é em obediência? Não, eu não obedeci. Então, quando não há obediência, o corpo padece. E aqui estou eu padecendo, pela minha própria desobediência ao Senhor. Tá entendendo como é que funciona? Deus não é brinquedo, gente. Pregar a palavra de Deus é fácil. Falar que Deus falou, que Deus fez, que Deus faz, é fácil. Eu quero ver viver.
Eu quero ver realmente ter a capacidade de dizer. Porque se o Senhor está dizendo que nós que temos aceitado Jesus é para se afastar de um sistema, vai ser como no tempo de Moisés. As pessoas eram contaminadas pelas pragas que vinham, mas não era para o povo passar pelas pragas que estavam chegando. As contaminação eram as brechas que eles davam. Eles mesmos abriam as próprias brechas. E aonde acabava da febre, a ser contaminado, quase morrendo. Existia várias coisas que aconteciam ali naquele deserto. Só que o que eu entendo do deserto? Os 40 anos que eles ficaram ali. O máximo que era para eles ficar era 40 dias. Só que eles ficaram 40 anos pela desobediência. Assim somos nós. Nós padecemos por falta de obediência. Porque nós vivemos num ciclo vicioso. Nós vivemos a vida só num ciclo vicioso. Nós não aprendemos. Porque por mais que eu aprenda, eu vivo um tempo e eu esqueço. Como que vai ser todo mundo? Como que nós vamos chegar aonde Jesus quer? Onde? Não tem como. Muitas das vezes a glória a Deus não é para Deus. Nós estamos glorificando o mundo. Ah, mas Deus colocou para tudo. Sim, Deus colocou. Só que existe a diferença. Quando o Senhor diz que ele ia atacar o Egito, que era para o povo passar o sangue do cordeiro no umbrais, né? Das portas, que o Senhor os guardaria, porque o espírito da morte estaria passando, que todas as pragas, né, que o Senhor enviou, não pegou no povo hebreu. Pegou simplesmente nos egípcios. Da morte, a mesma coisa. Mas o que esse povo fez antes deles saírem? Eles obedeceram. Só que depois, o cansaço toma conta. Acaba a obediência. Porque o cansaço é para isso mesmo. É para nos tornar desgastados. Porque é por isso que a palavra do Senhor, aqueles que vencerem, estará com o Senhor. No final de toda essa batalha que nós temos vivido, que é a salvação eterna. Porque não vai ser fácil. Na verdade, gente, não vai ser muitos que vão conseguir essa salvação eterna. Nem sei por que eu estou dizendo isso, né? Mas pelo Espírito tudo eu tenho que dizer. Não vai ser fácil. Porque muitos de nós vamos parar no meio do caminho. Muitos de nós vamos desistir e achar melhor acompanhar. Que é a mesma coisa, né? Quando Moisés sobe para poder ficar os 40 dias e 40 noites junto com o Senhor para entregar as leis, né, dos mandamentos. O que o povo fez? O povo quis dar um rosto para Deus, que era um bezerro de ouro. Derreteram todo o ouro, fizeram um bezerro. Quando Moisés desce, todo cheio da glória do Senhor, resplandecendo aquela luz, toda a glória, estava a idolatria que o Senhor já tinha tirado do Egito. Na ira dele, ele despedaça. Ele quebra tudo. Por isso, Carabachuri Alamanai, servir ao Senhor, nós devemos viver na direção do Senhor. E num jugo desigual, não é fácil. Nós servir o Senhor com excelência. Eu não sei por que eu tô dizendo isso, tá? Eu tô indo porque o Espírito tá falando e eu ia ler a palavra, mas eu vou continuar. É um jugo desigual. Porque quando há o jugo desigual, que quebra e corta o cordão de 3, né? Que é o cordão de 3 dobra. No momento que tem um jugo desigual, esse cordão, ele é separado. Não tem como andar.
porque nós precisamos estar unidos nesse cordão de 3 cordas, assim diz o Senhor, para que nós venha estar blindados, porque quando um cai, o outro levanta, quando um cai, o outro levanta, e assim vai, os dois andando lado a lado na presença do Senhor. Mas quando há o jugo desigual, a desigualdade da obediência, é muito mais difícil. Porque quando um obedece, o outro não. O outro não obedece. O outro vai pelos próprios princípios, pelos próprios caminhos, que é como se diz, né? Olha, gente, eu já esqueci. Eu esqueço tudo, o nome eu não guardo, eu já falei. Eu tenho uma negação para nome. Estudo bíblico para mim. E olha que eu leio, hein? Quando eu leio... Ai, peraí, desculpa aí. Eu leio e eu acabo esquecendo tudo. Por isso que para mim não vale nada o estudo bíblico. Porque para mim esquecer é fácil. Nem tudo nessa vida da gente... Eu acho que eu não sei não se eu tô no lugar certo, gente. Não tô. De jeito maneira. Não tô, não. Eu acho que não. E vocês sabem de qual que eu falei de Corá, né? Eu ia pegar a palavra porque eu não lembro o nome dos outros que tava com Corá. Que eu não lembro. Corá eu lembro. Eu nunca esqueço o nome dele. Então, às vezes vocês pensam que é fácil estar aqui desse lado. Não. Essa escolha não é minha, é escolha do Senhor. E aqui eu estou. Toda vez, para entregar, falar e dizer. Se fosse para mim dizer algo para vocês, olha, da minha carne, de mim mesma, servir ao Senhor não é fácil. Não. Nós devemos ter entrega, porque todos os dias nós temos que ser sustentado por Ele, porque há muita adversidade. As adversidades chegam. Quando fala assim, mas olha, Moisés perdeu, né, ali de entrar em Canaã, por causa dele ter tocado 2 vezes na rocha, porque ele estava irado, cansado. Se coloca no lugar dele. Se coloca no lugar de Moisés, aquele povo todo falando na cabeça dele, ele sendo responsável por todo aquele povo, porque quem ouvia a voz de Deus era ele, quem que tinha que obedecer e passar era ele. Só que nisso, o que acontece? Como acontece nos dias de hoje, o Senhor levanta pessoas e muitos não querem obedecer, se rebelam contra elas, e assim vai criando, em vez de ter obediência, tem o quê? Aquela rebelião contra o que o Senhor manda entregar. E muitas das vezes nós blasfemamos, sim. Sabe, talvez nós chegamos a tocar na rocha, porque nós dizemos, Senhor, por que o Senhor insiste tanto? Que a gente fala o que ninguém quer ouvir. Às vezes nós chegamos num cansaço que é só se dobrando e olhando para o Senhor e pedindo, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não dou conta. Eu não dou. Eu não dou conta, porque dói demais, sabe? Você entregar e pessoas zombando, pessoas falando, você é louca, você está dizendo... Gente, quando muitas das vezes falar que pessoas estão mortas, nem sempre elas estão mortas fisicamente. Elas estão mortas espiritualmente. Se elas estão mortas, era como eu era uma morta. Eu andava, eu comprava, eu vivia uma vida, mas eu estava morta. Porque eu estava vivendo segundo a minha carne.
Eu não queria ouvir. Eu não queria ouvir a voz. É o que eu falo muitas das vezes, eu me arrependo tanto, né? Eu devia ter dado ouvido. Mas nós, quando estamos no mundo, nós, quando ouvimos uma pessoa falando da maneira que eu estou falando, que foi que aconteceu comigo, você tem um chamado. Ha, ha, ha. Eu? Um chamado? Por que teu Deus não fala comigo? Já que eu oro a Deus, Deus poderia falar comigo? Não poderia. Deus poderia. Mas Deus, naquele momento eu não estava preparada a ouvir. Eu estava zombando dele. Eu zombei 3 vezes. 3 vezes. Todo chamado do Senhor é 3 vezes. E as 3 vezes foi zombaria. E eu paguei um grande preço. Eu paguei um grande preço. Eu só não desci de morta para sepultura porque o Senhor tinha esse chamado e esse propósito na minha vida, para que eu fosse falar com pessoas que, como eu, que eram incrédula, não acreditava, não ouvia, gostava de um pagode, gostava de uma cervejinha, gostava do mundão, e a única coisa que não queria saber do Senhor. Quando eu vejo isso, hoje, o Espírito Santo, olha, tá me dando, ele fica triste, dói no meu peito, aquela pessoa que eu era. Porque na verdade era isso. Eu era uma pessoa que eu não sabia nem o que é viver. Eu estava morta e não sabia. E eu via as pessoas mortas. Eu via pessoas que morriam. Pessoas que morriam, eu via, elas vinham falar comigo. Eu via todas as pessoas que morriam, depois que elas estavam mortas mesmo. Então, quer dizer, o morto vê o outro morto. Só que hoje eu não vejo os mortos, os que morreram. Mas eu vejo pessoas como eu, incrédulas, duvidosas, não aceitar a verdade e ver tantas pessoas pagar um alto preço por causa da nossa rebeldia. Porque quem perde somos nós. Nós vamos perder. Nós que perdemos. Perdemos nosso tempo, perdemos uma vida inteira até chegar numa idade que talvez nós vamos chegar lá na frente. Nós vamos olhar e falar assim, nossa, o que eu fiz da minha vida? Quando você vive no meio de pessoas idosas, que é uma parte que eu gosto muito, é de ficar no meio deles porque eles me ensinam muito, os erros acabam sendo aprendizado. O erro é o aprendizado para um jovem. Então, aquele jovem que gosta de ouvir uma pessoa mais velha, ele vai caminhar. Ele vai caminhar buscando outros caminhos para não errar. E eu nunca vou esquecer que, para mim, talvez o aprendizado de pessoas mais velhas e de saber que o mundo acabaria em fogo foi que não saía da minha memória. Ali eu tinha um medo, sim, e eu buscava o Senhor do meu jeito. Eu orava todos os dias. As minhas orações eram as repetições, né? Do credo, do Pai Nosso, da Ave Maria. Eu não sabia que Deus ouvia, não. Então, o Salve Rainha também, né? Porque como como toda pessoa que se dizia católica não praticante, já conhecia a palavra. Então eu posso dizer para vocês, eu conheço os erros de cada um e eu conheço a qualidade de cada um. A idolatria, as pessoas não gostam, que toca, né? Que nem quando eu falo de idolatria, as pessoas levam logo para uma imagem de escultura, né? Uma imagem de gesso. Só que eu quero dizer,
Não é só a imagem de gesso que é idolatria. Idolatria, veneração, é tudo que você venera. Seja, é tudo. Se você, eu amo fulano de tal, aquele cantor, aquela cantora, tudo. Aquele pastor, aquela pastora, que bênção. Vocês já estão idolatrando. É idolatria. Nós devemos adorar o Senhor. Nós devemos glorificar a vida dessas pessoas. Essas pessoas, elas são um vaso que são lapidados, que sente dores para entregar para vocês as bênçãos, a palavra verdadeira, fora a perseguição. Então vocês glorifiquem ao Senhor a vida dessas pessoas, porque quem está por trás delas é o Senhor. Elas são apenas um vaso, talvez seja um vaso de cristal, talvez seja um vaso mais, excelente, que pode ter sido vindo de ouro, que ali já se transformou, saiu do cristal e vai indo. Então, cada vaso vai ter uma elevação espiritual. Nessa elevação espiritual, que eles vão se transformando, mas cada um são amassados. É dores que um ser humano normal não suporta. Um ser humano não, já vai direto, tô morrendo, eu vou morrer não. Só que a pessoa sabe, é o trabalhar do papai. É o papai que está amassando, é o papai que está amassando o barro, é o papai que está passando na moinha, é o papai que está fazendo ali, você ser amassado para exalar o melhor azeite. É onde você está sendo pisoteado para sair o melhor suco da uva. Então, cada um tem um trabalhar, o trabalhar do Senhor na vida de cada um. Então, não busquem no mundo, mas busque na presença do Senhor, porque nós só vamos conseguir nos elevar quando nós não olhamos para os homens, porque olhar para os homens é buscar neles, eu posso, qual é o conselho, o que eu devo fazer? Quando você busca o Senhor, você diz, Senhor, o que eu faço? Senhor, para onde eu vou? Senhor, o que está acontecendo? Senhor, o que o Senhor faz? Abre uma porta, faz algo por mim, o que está acontecendo? Você só ouve assim, descansa, espera com paciência em mim. O Senhor diz sempre isso. Eu estava orando pelo acontecimento, pela notícia de sábado. Pela notícia de sábado de manhã foi doloroso, Porque eu vejo além que vocês vê, E ali eu estava orando, orei o dia inteiro, orei à noite. Aí o Senhor disse para mim, filha, até quando você vai venerar para Arabassuri Elamanar, buscar para o homem? Até quando as pessoas vão buscar para o homem? Me busque. Olhe que eu sou o Senhor. Eu sou o Todo-Poderoso. Sou eu que mudo tudo. Mas vocês não estão aprendendo a olhar para mim, ter confiança em mim. Vocês estão confiando na força dos homens. Não confie na força do homem, porque o homem nada pode contra mim. Então, eu chorei, porque eu tive algo assim uma visão muito reveladora, e ouvi na voz do Senhor, e o Senhor disse assim, confia em mim, porque eu estou no controle, eu esquadrinho os corações, e eu vejo cada um, o pensamento, o coração, mas eu sei o que eu faço. Então, às vezes, nós estamos orando por um determinado motivo, que o que nós devemos buscar é o Senhor Todo-Poderoso, porque só Ele que vai poder
fazer algo por todos nós nessa peleja. Nós só devemos confiar no Senhor e não podemos confiar nos homens, nem nos cavalos, em carros, em ninguém. Porque talvez esteja eu troquei a frase aí, né? Mas que é o Senhor que está no controle de tudo. E nós não podemos mais, sabe? Então vamos pedir sim para que todos, né, para o mundo inteiro, pela nossa nação, não vamos colocar uma pessoa, apenas um homem, um nome, mas vamos colocar a nação toda, todo mundo, na presença do Senhor. E também, né, o mundo inteiro, porque em todos os lugares é o Senhor que é o dono, Ele que é o grande comandante, é Ele que põe, é Ele que tira, é Ele que Ele faz o que Ele quiser, porque muitas das vezes a figura do faraó, eu quero ler a palavra, mas o Senhor está me direcionando, eu tenho que ir. Muitas das vezes nós olhamos para o faraó achando que o aprendizado seria para o Egito. O povo do Egito que teria que se curvar ao Senhor, mas não. Era o povo de Israel que teria que se dobrar ao Senhor. Então, apenas Faraó era um motivo de despertar no povo a busca ao Senhor. Porque o Senhor conhecia a idolatria do Egito. O Senhor conhecia os costumes dos egípcios. Mas o Senhor não queria que o povo dele continuasse do mesmo jeito, sendo um escravo do Egito. O Senhor não queria que o povo dele continuasse andando como os egípcios. Então ele teve que endurecer o coração de Faraó para que Faraó fosse para cima do povo, para que o povo se levantasse cada vez mais na presença de Deus, do seu Senhor, né, o Adonai, né, o Senhor, para que ele poderia, na sua súplica, levantar a Moisés, para que através também Moisés não foi fácil para ele entender nada daquilo, porque ele estava vindo do Egito, Deus estava usando ele, que ele se sentia um condenado por ter matado aquele soldado egípcio. Ali, imagina o tempo que foi 40 anos, para ele voltar para o Egito. 40 anos para ele voltar. Ele teve que ter um grande aprendizado, para depois ele viver mais um tanto. Gente, quando Moisés foi tirar o povo, ele estava com 80 anos, se eu não me engano, acho que é isso mesmo. Então, quer dizer, muitas das vezes, a gente passa uma vida inteira para aprender o que é certo na presença do Senhor. E nós não aprendemos nada. Porque nós sempre estamos nos fazendo de vítimas. Nós e o nosso vitimismo. Ah, porque fulano fala isso. Ah, porque cicrano faz aquilo. Porque todos são melhor menos eu. Nós gostamos de nos vitimizar na presença de todos. E isso nos faz nos diminuir na presença do Senhor. Buscando no Senhor o tempo todo, nós vamos obter um conhecimento. E esse conhecimento vem com sabedoria. Ali é tudo, o Senhor ele vai derramando os dons, mas cada dom é um preço que se paga. Nada vem de graça, mesmo na obediência. O Senhor, você vai ganhando a confiança do Senhor e você vai crescendo. Você vai ganhando a confiança do Senhor e você vai crescendo. Por isso que diminua eu e cresça o Senhor. Cresça o Senhor e diminua eu.
porque é só uma maneira de nós entendermos a vontade do Senhor. E quando se entrega uma profecia, é algo muito sério. Eu não teria capacidade de dizer o que eu disse, ok? Então vocês guardem aí, porque é o Senhor que capacita os capacitados, e a palavra dele que testifica sobre a terra, porque só ele mesmo para testificar. Mas vocês acham que eu quero isso sobre a terra? Vocês acham que eu quero que o Senhor toque em todos os lugares? Não, eu quero que nós todos oremos para que o Senhor venha nos dar o livramento, mas para isso nós vamos ter que nos dobrar na presença do Senhor e pedir para Ele, para que Ele venha trazer o livramento, porque vê aquela cidade que o Senhor destruiu. Então, quer dizer, para que mais nós vamos ver tanta destruição até quando? Se a palavra tem que cumprir, tudo bem, mas a palavra também do Senhor diz que quando nós nos humilhamos na presença dEle, Ele tira todo o furor dEle, toda a ira dEle sobre a terra. O que basta nós sermos obedientes a Ele e nos dobrar na presença dEle, para que Ele dê o livramento para todos. Amém? Porque muitas pessoas não entendem isso. Ah, mas o Senhor entrega. O Senhor entrega tudo que Ele vai fazer. Ele avisa antes, para que nós venhamos nos posicionar e pedir a misericórdia dEle para que não aconteça. Gente, nunca se esqueça, sabe? Olha, o livro de Jonas nos ensina isso. O livro de Jonas nos ensina que Deus ira contra uma cidade, Deus ira contra um povo, mas Deus ouve a oração de um povo pecador que realmente se dobra na presença dele, pedindo a misericórdia, como está lá, né? Se vestem de saco e de cinza e se humilham na presença do Senhor. Então, quando nós nos humilhamos na presença do Senhor, o Senhor traz o livramento. Só que para isso, nós devemos nos prostrar, nós devemos nos posicionar na presença do Senhor, para que todo o livramento venha sobre a terra. Porque é a única maneira da ira do Senhor não tocar. Mas como o Senhor está dizendo, as calamidades cheiram mal a minhas narinas. Isso é o Senhor que está dizendo. As calamidades cheiram mal. A idolatria é muito grande, gente. A idolatria, as pessoas não olham para o Senhor. Eu vou dizer porque o Senhor está mandando. Eu quero ler a palavra que está em Hebreus, eu não vou poder. Eu vou ter que entregar. A idolatria, porque tem muitas pessoas que elas acham que quando alguém fala de idolatrias, ela sente tanta raiva. Elas se postam defendendo uma imagem, sabe, de gesso, como se fosse um Deus. Desculpa aí, o Senhor é mais poderoso do que a sua imagem de gesso. O Senhor é muito mais poderoso pela sua idolatria. Porque o Senhor está pedindo, deixa a idolatria, olhe para os céus, busque o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma. Porque quem vai te libertar da idolatria vai ser o Senhor. Eu não tenho nada contra, deixa eu dizer um testemunho aqui para vocês, porque vocês acham que eu estou falando do santinho de vocês, tá? Não estou falando nada das imagens de escultura de gesso, não. Dentro da minha casa, tinha. Eu me converti, ok? Eu tirava pó das imagens, eu tirava elas dos lugares, eu limpava elas, eu punha ela ali no mesmo lugar, porque eu sabia que o meu Senhor estava nos céus. Só que tinha as pessoas que estavam dentro da casa que não era convertida. Então, para que eu ia pegar,
sair quebrando, destruindo a imagem, o que eu teria que me posicionar como uma pessoa sábia. Como uma pessoa sábia. Só que teve um dia, que logo depois da pandemia, que o Senhor me usou. Como eu falo em línguas, eu nem sabia ainda, eu estava no início, eu nem sabia o que estava acontecendo, o Senhor me tomou e mandou eu dizer, olha, não precisamos das imagens, porque o Senhor está conosco. Aí essas pessoas falaram assim para mim, eu guardo porque eu ganhei, eu nem busco. Aí o outro, eu guardo só de recordação. Mas você tem fé? Não, eu tenho fé em Jesus. E o Senhor me tocando, aí eu peguei e falei, então tá bom, vamos pegar todas essas imagens, tem um lugar de colocar elas, não tem? Então não vamos quebrar não, eu não podia desafiar, sabe, o que a pessoa representava ali. E nós juntamos todas as imagens e levamos e colocamos no lugar. Eu não quebrei nenhuma imagem. Eu não dissipei nenhuma imagem. Porque eu fui direcionado pelo Espírito do Senhor. Para mim não irá ninguém contra os princípios do Senhor. Porque o Senhor não quer que ninguém se converta a Ele irado. Ele quer vocês de coração. O Senhor quer que vocês depositem nele. É a oração, é a busca por Jesus, sabe? Não é eu pegar e sair, nada disso, longe de mim. Quantas vezes eu entrei dentro de uma igreja católica no momento da minha, do meu chamado, que eu estava totalmente, eu sentava lá na frente, eu orava. Gente, vocês têm que entender que não é imagem, é Jesus. Para de se rebelar contra Jesus. Porque tudo isso, se você quer a mesma coisa, uma foto, é como se eu tiver, vocês veem eu ficar postando foto o tempo todo minha, a não ser quando eu coloco minha de Jesus, para mostrar que eu ando junto com Jesus. Eu não fico idolatrando nada, porque eu não posso. Eu não posso idolatrar, porque às vezes não é nem a imagem de escultura, é a minha própria imagem. Eu tenho que tomar cuidado com isso. De eu me idolatrar, isso também é idolatria. Se eu ficar toda hora olhando para mim, sabe? Eu vou estar me idolatrando. Então eu quero que vocês entendam que Jesus pagou um alto preço na cruz por todos os pecadores. Só que vieram os homens corruptos e distorceram tudo isso. Para quê? Para que vocês fossem enganados. Para que vocês ficassem nessa dúvida, nessa incredulidade. Exatamente. Porque qual é a adversidade do maligno? Colocar a incredulidade dentro do coração, colocar a raiva, a rebeldia, para que vocês venham se rebelar contra uma palavra de verdade. Não é a palavra de Jesus que Jesus me entregou. Eu não prego religião. Eu só entrego o que está na Bíblia. O que a Bíblia manda e a palavra do Senhor manda, eu prego. Mas eu não estou aqui para entrar em diversidade com ninguém, porque Jesus ama cada um de vocês. Vocês não sabem como o Senhor ama cada um de vocês. O Senhor, Ele ama totalmente. Não despreze a palavra do Senhor por causa de placa de igreja. Ame Jesus. Só isso. Não tem. Que eu falo assim, às vezes as pessoas podem colocar assim, esses crentes. Gente,
Aprende uma coisa. Quando o Senhor escolhe alguém para pregar Jesus, vai além de uma idolatria. Sabe? Idolatria que venha vocês me venerar, idolatrar. Não sei o que passa na cabeça das pessoas. Mas, não. É Jesus. Todas as igrejas, todas, sem placa, é Jesus. É Jesus, porque é através de Jesus que nós vamos chegar a Deus. E todos são Deus acima de tudo e de todos. Só que há diversidade. Eu não gosto que fala assim, gente, tem nada a ver. Sabe? Nós devemos respeitar e aceitar Jesus, porque muitos, por causa da incredulidade, quando fala de Jesus, do que eu prego, outras pessoas pregam, vai perder a salvação para quê? Se nós somos todos irmãos em Cristo Jesus, Jesus ama cada um. Eu falo assim, às vezes as pessoas colocam tanta diversidade, porque se for ver, o único problema de Roma foi a idolatria. Mas alguém tinha de Roma algum problema com Jesus? Não, foi os judeus. Foi os judeus que levaram o Senhor para a cruz do Calvário. Não foi os romanos. Não, simplesmente os romanos tiraram várias imagens de toda a história, todas as mulheres, todas seguidoras de Jesus, todas as mulheres que foram convertidas pelo nome de Jesus Cristo, essas mulheres foram, como se diz, idolatradas, aonde foram criando as imagens delas, em gesso, cada uma com o nome de uma, né? Porque através de cada uma faria um milagre. O único milagre que eu sei que faz é Jesus Cristo. É só Jesus que faz o milagre. Tirando isso, tudo é idolatria à imagem, seja de estátuas, seja de homem, seja de mulher, seja de carro, seja de cavalo, seja do que for. Tem pessoas que idolatram um elefante, outros idolatram um boi, uma vaca. Outros, cada um põe. É a mesma coisa, o cordeiro que tira o pecado do mundo é Jesus Cristo. Eu não posso pegar um cordeiro e ficar idolatrando ele ali. Imaginou eu fazer uma imagem de um cordeiro, de um carneiro e colocar do meu lado? Eu vou estar eu vou estar construindo uma idolatria ali, pelo cordeiro. Porque o cordeiro é Jesus que está nos céus. Me perdoa a sinceridade. Porque as pessoas, vocês interpretam muito mal o que o Senhor quer mostrar para vocês. O Senhor quer salvar a vida de vocês, a alma de vocês, para que vocês não vão se queimar no inferno, na eternidade. Essa é a verdade. Porque cada um quer colocar algo acima de tudo. O Senhor quer salvar vidas. Simplesmente isso, salvar a alma de cada pessoa que aceita Jesus como único Senhor e Salvador. Não sou eu, não é ninguém que vai mudar a cabeça de vocês, não. A gente prega, eu prego a verdade. Quem vai fazer o trabalho de mostrar a verdade para vocês, não sou eu, é Jesus Cristo. É Ele que vai ensinar o caminho que vocês devem andar. Sou eu não, eu sou pecadora. Se vocês for pelo meu caminho, vocês acabam se perdendo, hein? Se eu florar. Não é assim que funciona. Nós devemos ser obedientes a Deus. Eu creio em Deus. Então você crê em Deus? Então aceite o filho. Porque se alguém me convidar para mim em algum lugar e as minhas filhas não for, eu não vou. E vocês? Se alguém convidar vocês e não convidar os seus filhos, vocês vão? E aí? Vocês vão deixar os seus filhos de lado? Assim é o pai.
Quem aceita o Filho é bem-vindo à casa de Deus, para a eternidade. Porque aceitando o Filho, vocês recebem o Pai. De uma forma fácil. A palavra que o Senhor me deu está em Hebreus 10, versículo 9. Então disse: eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Tirou primeiro a Moisés para colocar Jesus, né? As leis ali, para colocar tirar aquelas leis muito severas, né? Para colocar o mandamento da onde as pessoas pudessem ter o livre-arbítrio, aonde vocês podem aceitar. Como Jesus disse, eu não vim mudar a lei, eu vim colocar o livre-arbítrio, que cada um receba e ouça. Vocês podem continuar fazendo tudo o que vocês fazem. Nada é contra para estabelecer o segundo. A tua vontade tira o primeiro para estabelecer o segundo. Eu vou no 10. Na qual a vontade temos sido santificados pela obração do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Então quer dizer, o Senhor Jesus já fez uma vez o sacerdote eterno, que ele é o nosso sacerdote eterno. Mas quando Jesus coloca Jesus ele vai por todos. O Senhor ele não faz recepção de pessoas. Somos nós que fazemos. Porque o Senhor, se tem uma pessoa, se tem um traficante e se tem um usuário, ali o Senhor também está por eles, tanto pelo usuário, pelo traficante. O Senhor está pela diversidade de um casal, né? Que às vezes não consegue se unir, mas aquele que ouve, recebe. Sabe que eu assisti um filme muito interessante sábado, que é mais ou menos esse cenário. Então ali tinham o livre-arbítrio para ser escolhido. Tinha uma moça que era uma viciada em heroína, que ela se viciou porque ela era escravizada, então ela teve que usar, então ela foi viciada, e ela foi comprada por um traficante, e esse homem dava para ela para mantê-la sem dor, e Jesus veio para libertá-la e tirá-la daquela dor. E tanto esse traficante foi salvo. Então, tanto a usuária como o traficante. Todos dois foram salvos por Jesus Cristo. Isso daí eu aprendi algo que quem somos nós para julgar uns aos outros? Ninguém. Mas o Senhor Jesus deixa colocado bem assim, o livre-arbítrio. Eu não vim aqui para fazer que vocês sejam, ouvir e depois julgar. Não. O livre-arbítrio é de todos. O Senhor, ele é o pastor, é o sacerdote. Porque quando ele vem, tira o primeiro e entra o segundo, que ele é o único. Por muitas vezes a gente pensa tantas coisas, que de um lado sempre é por sacrifício. E nunca nós vamos achar a escolha certa sem dor. Porque mesmo quando você está certo, você sente dor. E você andando errado também sente dor. Então, quer dizer, o livre-arbítrio, com Jesus, a dor ela é minimizada. Sem Jesus, a dor é aguda. É aquela dor insuportável, que às vezes muitas pessoas, acabam perdendo a cabeça e tentando o suicídio. Então, quantas pessoas tentam se matar todos os dias sem Jesus? Se ela encontrar, Jesus não vai permitir, porque o Senhor não permite uma pessoa a cometer o suicídio. Mas nós nos suicidamos todos os dias sem Jesus, porque nós entramos cada dia numa porta diferenciada que nos leva à morte eterna. É um suicídio totalmente
que nós mesmos, pelo nosso livre-arbítrio, entramos nele. Ali não vai ter como você escolher. Você não vai achar a escolha. Você vai cada vez se afundando mais e mais e mais. E vou dizer para vocês, do meu sonho de sábado, eu tive as pessoas reveladas que o Senhor me mostrou quem eram. Primeiramente, um rapaz que apareceu ontem no jornal, né? Que esse rapaz, ele estava no meio de fizeram uns cantores famosos, fizeram um show para ajudar ele, e depois tinha uma filha, né, que ele levantou, e depois teve do asfalto uma menina saindo, correndo no asfalto. É uma pessoa que está dirigindo com imprudência no trânsito, é uma jovem. Então, que vocês cuidem dos seus filhos, que não somente da igreja, mas dentro das suas casas, vocês cuidem e tenham zelo pelos seus filhos, pelas suas filhas e pelos seus, como se diz, por toda a família. Amém? Olha, a live ficou muito longa, porque não sou eu. Porque se fosse eu já teria parado. Muitas vezes, mas não. Então eu deixo a imagem desse contexto que eu falei por final do rapaz, e era exatamente ele, né, que o Senhor me deu, que seria levar para a perdição, e realmente é, e da verdade de uma jovem dirigindo que nem uma louca num carro no meio de um asfalto. O que ela está esperando? Perder a vida. E ela é filha de um pastor, tá? Então, vocês recebam essa palavra, que olhe para os seus filhos, porque se você prega Jesus, você não pode estar com essa casa dividida entre dois mundos. É para servir Jesus, é para adorar Jesus. Levita, louva aos céus e não as músicas do mundo. Amém? Aqui vai ficar entregue que é a palavra em Hebreus 10, e eu li o versículo 9 e o 10. Que o Senhor, o sumo sacerdote, o nosso pastor Jesus Cristo, esteja com todos. Em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Amém.